Existe um imperativo na nossa alma que nos leva a acolher a palavra de Deus como uma necessidade básica para a sobrevivência de uma dimensão transcendente em nós. E quando pensamos nos sentidos dotados, no sentido que nós temos, e nas memórias compostas em toda a dimensão desse ser que transcende e que necessita de Deus, quando ouvimos a palavra, ela muda completamente o nosso coração. Dá um novo rumo para a nossa vida, num sentido diferente, um sentido inexplicável, inescrutável, inacessível. É algo profundo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ou seja, nesta síntese está contido aquilo que realmente prova a existência de Deus. Não apenas por um princípio ético, mas por uma condição racional em que nós pensamos existe um caminho, existe um definitivo a chegar, existe algo que permeia essa caminhada, que vai dando norte comportamental, que vai nos dando discernimento e, sobretudo, enriquecendo com experiência no dia a dia, nessa relação, essa relação nossa com Deus, com esse Deus que ele precisa ser amado, não por uma necessidade sua, porque ele é autossuficiente e necessário a nós. Ele precisa perceber a demonstração desse amor, essa expressividade nossa em invocar o seu nome e de atribuir-lhe a glória devida e retribuir a glória que ele manifestou a nós. Moisés sabia muito bem desta realidade, então ele pôde, já em Êxodo, expressar da seguinte maneira: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendestes a destra e a terra os tragou. Com as tuas beneficências guiaste o povo que salvaste, e com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorece-se todos os habitantes de Canaã. Caiu-se um pavor sobre esses povos quando Deus, de maneira magnífica, operosa e poderosa, ele abriu o mar para que seu povo pudesse passar a seco. E era uma experiência que o povo estava tendo, que precisava relatar a seus filhos, e os filhos aos filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente, para demonstrar que a glória deste Deus, com seus feitos, e com essas manifestações sobrenaturais, de uma ação sobre a natureza, e de uma presença constante, Deus no meio do seu povo, é que ia fazer toda a diferença nesse processo relacional e também na revelação de Deus progressiva, em que Deus então constitui um povo, o seu povo, dando a eles uma cultura, um valor que, ainda que a organização social a priori era a base, mas havia um destino, um definitivo, uma realidade que apontava todo o propósito de Deus. Deus nunca quis pegar Jerusalém ou Canaã como sendo algo definitivo, mas era um retrato para
para que o seu povo pudesse vislumbrar e aprender neste processo da revelação, acolher a revelação, entender esse Deus que se revelava de maneira sistemática, de forma progressiva. E então, entendendo isso, esse povo iria glorificar a Deus e dar glórias a esse Deus, de maneira que Deus veria um povo que realmente estava disposto a adorá-lo e reconhecê-lo como Deus. Moisés expressou-se nesse texto dizendo, olha, o povo foi apoderar deles uma agonia, um sofrimento, um estado de desespero, porque eles viram as tuas mãos fortes operando contra os egípcios e nos dando salvação, tão grande salvação. O quê? O que era preciso ver? Era preciso ver que Deus atua na história do seu povo de uma maneira muito objetiva, em que nós somos protagonistas de uma realidade estabelecida por Deus. Uma realidade que nós mesmos não alcançamos, porque ela foge da nossa capacidade. Mas, por outro lado, Deus tem clareza em nos comunicar os seus propósitos. A Bíblia é bem clara quando Pedro escreve dizendo, a vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, porque agora vós sois uma geração eleita, uma nação santa, um povo adquirido, um povo de propriedade especial, peculiar de Deus, para que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz, para a sua verdadeira luz. E Jesus diz que aquele que anda na luz não terá trevas sobre ele. E essa luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é que ilumina o nosso entendimento. É ele que faz com que a nossa fé lúcida caminhe em direção à razão e com ela consiga organizar de maneira muito clara a esperança que temos, porque ela não é algo aleatório, ela tem um norte, há uma bússola para esta fé. Essa bússola é a palavra de Deus. E o destino final é a própria glória de Deus. E ele nos fez participante de uma esperança, de uma certeza e de uma convicção que muda a vida daqueles que creem, e muda a história dessa pessoa e daqueles que o cercam, e muda a história de uma nação, e muda a história do mundo. E há um dia que haverá um momento conclusivo em que toda a vontade de Deus se cumprirá. Porque desde já podemos ter certeza que a morte foi vencida pela ressurreição de Cristo. Tragada foi a morte na vitória e na ressurreição de Cristo. A morte de Jesus foi o preço da nossa salvação, quando por Jesus foi feita justiça para Deus, para a sua própria santidade. Deus mesmo pagou-se a si por um ato de criação e de inteligência. Por um homem o pecado entrou, e por seu Filho amado, sem pecado, veio a salvação. Nisso então nós caímos em Adão, mas no socorro de Jesus e buscando Jesus, nós somos então acolhidos, socorridos e recebemos a vida. A vida que temos foi levada pela morte de Jesus na cruz, levando a minha morte. E a morte que eu recebi de Adão, como herança da sua desobediência, já não justifica mais atribuirmos culpa ou responsabilidade, porque nós somos responsáveis por nós. Por isso que a Bíblia diz, sabendo todos que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E nisso reside toda a lei. E que Deus nos abençoe.